Direitos e Deveres toda terça-feira. Vamos lá? Já estamos aqui com o doutor para falar sobre esse assunto que a gente percebe que a população, por mais que diga que saiba, parece que sabe pouco, né? E a gente gostaria logo de já começar querendo entender melhor que lei é essa que defende essa mãe, esse pai, e que muitas vezes ele não tem noção que o seu filho autista tem direitos e que às vezes passam despercebidos pela população, não é isso, doutor? Opa, primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia, Vanusa, bom dia a todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo. E, Vanusa, parabenizar seu programa por trazer esse assunto realmente. É um assunto de extrema importância, é algo que realmente deve ser falado cada vez mais, deve ser trazido, deve ser debatido, porque o transtorno do espectro autista é algo que tem se diagnosticado de forma muito mais precisa. As pessoas às vezes comentam, mas Vitor, agora parece que do nada explodiu, apareceu. Não, não é isso, gente. É porque agora a gente tem políticas de muito mais incentivo para o diagnóstico, para o tratamento. Então, claro, quando a gente tem esse acompanhamento mais de perto, vai aparecer. E aí, Vanusa, a gente, infelizmente, ainda não tem uma lei específica que trate sobre o autismo. Nós temos algumas leis que são abrangentes e acabam englobando o espectro autista. E algumas vitórias. Uma delas foi muito recente, que foi até colocaram a lei do nome do filho do Marcos Mion, né? Romeu Mion, que é o direito de ter uma identificação da pessoa portadora do espectro autista, porque com a evolução a gente está aprendendo cada vez mais que o espectro é muito grande e não traz muitas características visíveis. Sim. Então, às vezes você tem, ou o portador tem, mas visualmente você não consegue identificar. E aí entra em outro direito. Todos os portadores do espectro autista, eles estão abrangidos pela lei das pessoas portadoras de deficiência. Isso é muito importante. Demais. Falar. Então, eles têm alguns direitos que os portadores têm. Dentre eles, por exemplo, vaga em concurso público. Pais, aí eu também falo dos pais. Os pais que têm cargos federais, eles têm direito a uma jornada reduzida de trabalho para poder cuidar do filho. São vários os direitos garantidos, né? Que deveriam ser garantidos. Mas tem muitos que passam despercebidos, né? Infelizmente, ainda passam despercebidos. Por quê? A gente está nessa luta de conscientização realmente. Tem crescido bastante o nível de consciência da população, dos próprios pais, que às vezes, por falta de informação, não vão atrás de um tratamento, não vão atrás de diagnóstico, mas agora, com a chegada de informação, isso tem aumentado, até porque o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, o próprio governo, tanto federal, estadual, municipal, eles têm feito políticas públicas, isso desde 2012 para cá. Então você vê que também é algo recente, Sim. Se a gente for pegar toda a história. Mas já tem se criado políticas públicas no sentido de dar acompanhamento psicológico, terapêutico, que é de extrema necessidade para os portadores do espectro autistas, fornecimento de medicamentos, que também ajuda bastante nesse desenvolvimento, porque infelizmente a gente ainda não chegou a uma cura total do espectro autista. A gente vai, até hoje na ciência atualmente, a gente convive com melhoramento. Sim. E claro, fazendo uso de técnicas boas, de medicamentos bons, o portador consegue ter uma vida normal, com todo mundo, assim, uma vida E já foi incluída. feito novela tocando nesse assunto, deixando bem claro do quanto a gente precisa entender que são vidas que estão ali extremamente inteligentes e que são capazes de ter seu dia a dia tranquilo, viverem dentro da empresa, viverem dentro da escola. Claro que existem uns níveis, né, do autismo e que tem que ser respeitado de verdade.
eu me lembro bem que quando eu cheguei no Piauí, na verdade, as maiores dificuldades que existiam justamente era de um tratamento, de um cuidado, de uma visão mais ampla relacionada ao autismo. De uns anos para cá, se conseguiu fazer tratamentos dentro da capital, né, que era algo que você tinha que ir para outros estados. Crianças tinham dificuldade de encontrar ensino, de estarem inseridas dentro da educação. E hoje a gente vê que grandes aplicativos, né, grandes empresas estão crescendo mais e mais com a presença destes jovens, né, destas jovens que têm feito até a própria economia girar. Pessoas que antes não tinham oportunidade de estar inseridas no meio do trabalho, da educação e até de grandes projetos e que hoje só nos orgulham, né? Quantos anos a gente perdeu sem essa visão da boa informação, do conhecimento, né? Não, perfeito, Vanusa. E isso é importante a gente destacar porque existem regulamentações legais para garantir esse acesso e essa inserção dentro do trabalho. Sim. Vagas, garantir vagas, já tem editais que garantem vagas destinadas à pessoa com espectro autista. E isso por quê? Porque, como você disse, tem níveis e níveis, é muito amplo, entendeu? Então a gente tem que também observar isso. Mas tem pessoas que desenvolvem uma atenção, uma aplicação, um nível de absorção, de conhecimento muito grande e desempenham seu trabalho de forma extraordinária, impressionante. Eu conheço pessoas que trabalham principalmente agora com a tecnologia, que é algo que está crescendo bastante, precisa ter um raciocínio lógico muito grande, que a pessoa está se dando muito bem, já está prestando serviço para fora do país. Então, a gente realmente tem que ver e olhar para os portadores do espectro autista como pessoas altamente capazes e produtivas, assim, que devem ser inseridas aqui dentro do seio da sociedade, dentro do seio do trabalho, para realmente fazer a diferença, porque fazem. Fazem a diferença. E aí você vinha falando desses direitos, né? Dos pais para com estes jovens, com estes filhos, né? Existem outros direitos que as pessoas talvez desconheçam e que precisam saber? Pronto, perfeito. Existem sim. Por exemplo, como eu já falei, tem o dos pais, que são servidores federais. Isso, por enquanto, está só na esfera federal, mas podem ter sua jornada reduzida. Os próprios portadores, eles têm atendimento prioritário em qualquer lugar que seja. Por isso, a questão da identificação, da carteirinha, que pode ser tirada no CRAS. Então, quem ainda não tem, se dirige ao CRAS, porque é muito mais fácil identificar mostrando a carteirinha. Porque tem atendimento prioritário, seja na rede pública ou na rede privada. Tem também, até no próprio, judicialmente falando, quando se precisar entrar com alguma ação, precisar resguardar algum direito, tem prioridade total no andamento processual. A gente sabe que, infelizmente, os processos não andam com tanta velocidade quanto nós gostaríamos. Então, faz toda a diferença ser prioritário. São tantos que tem, por exemplo, os portadores, se enquadrados dentro dos requisitos, têm direito a um benefício do INSS, que é o BPC. Foi uma das perguntas que uma mãe pediu para não deixar de perguntar. Perfeito. Sobre a questão destes benefícios para o filho. Quais são os direitos? Pronto. Hoje é resguardado ao portador do espectro autista a ter um BPC, é o benefício de prestação continuada. Isso é um benefício, Vanusa, que é dado pelo governo a essas pessoas para elas poderem custear seu tratamento, custear suas terapias, alimentação e tudo mais. E aí eu só quero ressaltar um ponto aqui. Sim. Aí você me pergunta, Bona, qualquer pessoa que seja portador do espectro autista tem direito a esse benefício? Não. A gente tem que ter os requisitos. Sim. Os requisitos é que no lugar onde ele esteja morando, na residência onde ele esteja morando, a renda per capita seja de até um salário mínimo para cada 4 pessoas. Ou seja, se tiverem 4 pessoas morando ali, até 4 pessoas, tem no máximo a renda de todas elas serem um salário mínimo.
Bom, né, só mora eu e meu filho. E eu não ganho, assim, faço só bico, faço uma diária aqui, outra ali, não tenho carteira assinada, tenho direito? Tem. Por quê? Menos de um salário mínimo, ou seja, não tem nem renda fixa na verdade, e só são 2 pessoas morando. Mas, por exemplo, se for um pai que ganha um salário mínimo e moram 4 pessoas, o filho e mais a esposa mais 2 filhos, e só ele ganha um salário, se a gente for dividir por 4, né, 1/4 do salário mínimo, tem direito sim. Ah, não, mas eu trabalho, meu marido ganha um salário e eu ganho um salário. Então são 2 salários na família e já não tem direito. Por quê, Vanusa? Realmente o governo tenta ajudar e tentar resguardar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade financeira. Entendeu? Então, que não tenham ali dinheiro para estar bancando, ou para estar até sobrevivendo mesmo, se alimentando. Então, tem direito sim. É sempre importante ou procurar um advogado que você conheça, ou procurar a própria defensoria pública, para poder saber se você tem direito. Importante é saber, olha, tem aqui um direito resguardado pelo governo. Vamos ver se eu me encaixo nos requisitos. Doutor, e quando dentro de uma casa você tem mais de 1, 2, 3 filhos autistas? Nesse caso, mesmo o pai e a mãe tendo rendas, eles não podem ter esse benefício? Essa ajuda? Aí é aquela questão, vai entrar, Vanusa, na mesma regra, entendeu? Então, mesmo tendo, a gente tem que ver se a divisão do valor para cada pessoa fica menos de 1/4. Hoje em dia o salário mínimo está em R$ 1.200, 1/4 fica 300 e pouco. Ou seja, se pegar a renda total e dividir por todas as pessoas que moram, tem que cada um tá ganhando em média menos de 300 e pouquinho, que é menos de 1/4 do salário. É uma questão de matemática, realmente. Sim. Então, pode sim que as pessoas tenham renda e tenham direito. Tá certo. Então, por isso que eu digo, é necessário você procurar um profissional. Por isso que tudo tem que ser muito analisado, porque cada caso é estudado da forma como tem que ser. Exatamente. Né? A gente não pode chegar e dizer que todos os casos são iguais. É por isso que você deixou bem esclarecido isso. Por isso é importante saber que existe o direito, é o que eu deixo sempre... E na dúvida, procurar um profissional. Procurar, seja um profissional, um advogado ou a própria defensoria pública. A gente tem a defensoria pública aqui, ali no... né? Na descida da ponte, então sim. Vá, peça, explica a situação. Pela dúvida, você vai. Não deixa a dúvida. Não deixa. Né? Porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade na tua vida de ter dias melhores. Perfeito. Né? De poder ajudar quem está ali precisando de algo e a gente sabe que a família sofre. E hoje a gente vê que, infelizmente, muitos pais acabam deixando essa responsabilidade só para a mão das mães. A gente conhece sim e a gente tem que ser realista. Não são todos os pais que têm essa sensibilidade quando descobrem que tem um filho autista na família. Muitos deixam a responsabilidade só para uma mãe. Assim como existe o contrário também. Sim, tem grandes pais também. Mas não é fácil. Eu conheço várias mães que ficaram com seus filhos autistas e a gente sabe o que elas precisaram abrir mão na vida para dar o amor, o carinho, mas principalmente cuidar verdadeiramente de um filho autista. E não é brincadeira. Não, com certeza, Vanusa. E eu sempre trago à tona e reforço que hoje em dia existem, a nossa medicina ela está bem avançada quanto ao tratamento, quanto às terapias. Cada vez estão aparecendo novas terapias. Agora, a mais recente, a que está sendo mais adotada e indicada é a metodologia ABA, que é algo que já veio dos Estados Unidos, realmente já está... A gente viu que fez a diferença e o estudo é contínuo. E continua fazendo, né? Todo dia está saindo estudo. Eu que estudo especificamente essa linha, esse tratamento, esse direito ao acesso aos portadores do espectro autista, todo dia, quando a gente busca, está saindo um estudo novo, um avanço novo. Então, claro, não é uma situação fácil, tem vários níveis. Mas eu quero deixar também claro aos pais ou às mães que na hora que recebem essa notícia, respirar e também não se desesperar, porque hoje em dia dá sim para a gente ter uma boa qualidade de vida, fazendo terapias, com a medicação e realmente inserir todo o portador num convívio social
junto com todo mundo. E ainda fechando essa conversa da gente, vamos falar da questão também dos direitos na saúde, né? Porque vários direitos agora já estão nas mãos dessas mães e às vezes elas não sabem, né? Pronto, perfeito. É como eu até relatei. Existem duas formas, né? Existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o público, é o gratuito, que é para todo mundo. E isso já tem política desde 2012, então procure. Ainda nós temos uma deficiência de profissionais se capacitando nessa área, infelizmente, mas já é resguardado o atendimento, psicoterapeuta, terapia ocupacional e até a própria medicação, tudo pelo SUS. E tem um outro direito também, que é os que possuem planos de saúde. A gente teve aí um debate há muito pouco tempo sobre o rol taxativo, né? Se era taxativo, se era exemplificativo, e acabou se chegando à conclusão que o rol seria taxativo, só o que tivesse dentro desse rol da Agência Nacional de Saúde, que poderia ser fornecido aos consumidores do plano de saúde. E quero deixar claro que foi colocado dentro desse rol todos os tratamentos aos portadores de espectro autista. Então, por exemplo, essa terapia ABA, que antigamente se judicializava bem mais para poder se conseguir, agora já está em lei, já está dentro desse rol. Não tem muito o que discutir. É igual aquele quadro antigamente, é cara crachá, tá no rol, sim, fornece, não tá no rol, não fornece. Hoje é o entendimento. Então, todos esses tratamentos para o espectro autista tá dentro do rol. Então, você que tem plano de saúde também se resguarde nesse sentido de fazer valer o seu direito. Porque às vezes a gente encontra ainda uma ou outra negativa. Isso, mas a gente não pode desistir, né? Não. Assim como as sessões também, né? De tratamento psicológico, de estar ali. Ah, mas é uma quantidade X. A gente viu que teve uma mudança. Perfeito. Agora foi mudado, ilimitado, porque, Vanusa, não tinha lógica. Não tinha condição. Você dizer que você só pode fazer 20, 40 sessões. Quem vai me garantir que em 40 sessões eu vou estar curado? E ainda mais quando se trata de espectro autista, que a gente sabe que não tem uma cura, então tem que ser um acompanhamento contínuo. Na verdade, doutor, o que chama a atenção da gente, que a gente não pode deixar de falar, é que precisam muitas pessoas receberem uma certa dificuldade para que algumas leis venham a acontecer. Infelizmente, funciona dessa forma. A gente sabe que o sapato apertou no pé de muita gente, principalmente agora no Covid, e a gente sabe que muitas pessoas psicologicamente estão precisando de terapias, e eu acho que é algo que deveria ser para todo cidadão e que aos poucos está acontecendo dessa forma, porque todo cidadão precisa desse apoio psicológico. Com certeza. E aí abre esse leque, eu acho que para pessoas em geral entenderem que pequenas sessões, poucas sessões não é o suficiente. Não, né? Com certeza. E aí, obviamente, os nossos autistas ganham essa oportunidade somada de poderem ter suas sessões não determinadas em pequenas sessões. E a gente fica extremamente feliz. É uma vitória. Não, isso é uma vitória, meu Deus. Sim. Quando eu vi a notícia, eu fiquei muito feliz porque era absurdo. Sim. Era absurdo, era revoltante você ver algo que limitasse. Não existe. Verdade. E aproveito só para um ensejo de realmente o acompanhamento terapêutico, psicológico é algo que, principalmente depois da pandemia, traz qualidade de vida. Qualidade de vida para a gente poder, principalmente depois dessa pandemia que a gente não tinha visto nada igual, para poder enfrentar, ressignificar e realmente seguir nossa vida. Eu acho que não faltou mais nenhuma informação. São muitas que a gente passaria o dia todo e seria pouco. Tem muita coisa, mas eu acredito que a gente conseguiu englobar as principais. E claro, sempre havendo uma dúvida, eu deixo esse recado, sempre havendo alguma dúvida, procure um especialista, seja um advogado ou a própria Defensoria Pública,
Porque perguntar não tira pedaço. Então, Verdade. vai que você tem direito a alguma coisa e não sabe. Não sabe. E vai, pergunta e tem direito e melhora a sua vida, Muito melhora bom. então, realmente. Doutora, a gente quer agradecer pela sua presença, tá? O nosso advogado que veio para cá do Núcleo da Saúde da APAC, dá estas informações aí para as pessoas que estão aí acompanhando a gente. Na verdade, os espectros, né? Autistas que merecem de verdade o nosso respeito, o nosso carinho e nossa admiração. Na próxima terça-feira a gente vai trazer direitos e deveres, mas doutor, quem quiser entrar em contato, como é que faz? Opa, quem quiser entrar em contato pode tanto entrar no meu Instagram, é @doutor.victorbona, ou pode me mandar um WhatsApp aí também, viu, gente? 999440465. Muito bom, muito obrigada, tá, doutor? Eu que Direitos agradeço. e deveres volta na próxima semana.